cobre luz, o mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história da redenção. Não precisamos de um novo som. Seus planos duram para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. E nunca vai mudar. Ele não muda e nunca vai mudar. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando
Boa noite, queridos. Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos, né, nesse momento de comunhão, né, à distância, mas conectados pelo Espírito de Deus que habita em todos nós, não só aqui, não só aí, mas em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por menos um dia. Louvado seja Deus por estarmos podendo recomeçar esse domingo, esse momento de domingo aqui, e começarmos aqui. Nós estamos novamente no templo da igreja, né, onde nós temos mais capacidade assim, de melhorar a filmagem e tudo aquilo que nós temos feito, né? Agradeço pela vida de todos que estão aqui, do louvor, dos operadores. E queria começar, essa semana nós vamos começar, quer dizer, esse mês, vamos começar um estudo sobre família, sobre a importância da família, sobre tudo aquilo que a família, né, precisa e deve experimentar, viver e aproveitar a chance nesse momento, né, de pandemia, nesse momento onde estamos todos muito perto, né? Então, que a gente não perca a chance de estarmos começando esse tempo falando sobre família, falando sobre o pai. Então, hoje eu queria começar com o coração do pai. Eu oro a Deus para que você esteja em casa, confortável. Eu sei que não é muito simples, né, nós estarmos ouvindo a palavra em casa, com tantas movimentações ao nosso redor, né, distrações naturais, né? Então, eu peço a Deus que nos ajude a não perdermos essa palavra que Ele tem nos dado nessa noite, ok? Eu fico pensando assim, começo, né, e consigo pensar em muitas coisas que podem estar no coração do Pai. Eu acho que talvez você também pense em um tanto de outras coisas que estão no coração do Pai, mas dentre todas elas eu arriscaria dizer que o que o Pai mais deseja, assim, é que ninguém se perca. Eu não tenho dúvida nenhuma que se nós pudermos avaliar, principalmente pela ação, né, a movimentação de Deus ao longo da história toda, era sempre querendo trazer o homem para perto, para que ele não se perdesse. Mas perder como, pastor? Perder de morrer? Morrer sem salvação, talvez fosse uma boa reflexão, né? Mas algumas pessoas, principalmente quando a gente está no mundo, eles pensam assim, eu nem sabia que eu estava em risco, né? Eu não sabia nem que eu precisava de ser salvo, né? Então, e talvez a pergunta
leve a gente a pensar assim, eu acho que nós temos que nos cuidar de não ficarmos longe de Deus. Por isso que Deus sempre quis nos aproximar. Quando Ele criou o homem no Éden, era para estar junto, aproximado dEle. Não é diferente quando Ele faz toda a sua obra, inclusive a obra de redenção em Cristo Jesus. Agora, salvo por quê? Salvo de quê? Salvo de que maneira? Né? Talvez uma pessoa esteja me ouvindo e não conheça ainda, né, o Evangelho, não conheça ainda o plano de Deus para nós, e ele não consegue entender, ele fica atônito, assim, se remoendo. Mas por que eu preciso disso? Para quê? De quê? E a clareza só vai vir quando você souber o que é que está no coração do Pai. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, para você ter clareza do que é que o Pai tem dentro do seu coração como cerne, como algo de mais importante quando Ele pensa na relação dele conosco. E eu quero abrir a minha Bíblia aqui, está lá em Mateus 9, versículo 11, vou ler do 9, a partir do 9. Diz assim: então saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, né? Isso aqui foi logo depois que Jesus cura e perdoa aquele coxo, né? Então Jesus sai e vê ali um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse a ele: homem, segue-me. E em seguida ele se levantou e o seguiu. Versículo 10. Aconteceu que, estando Jesus na casa de Mateus, já à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com Jesus e com Mateus. Era uma coisa frequente na casa de quem era coletor de impostos, tinha grana, então vivia cheia, né? E também ali vieram também alguns discípulos de Jesus. Então, quando os fariseus, que eram os doutores da lei, os guardiões da lei, né, viram aquela cena, Jesus assentado numa mesa com pecadores e publicanos, né? Engraçado porque ele fala publicanos e pecadores, parece uma distinção entre pecado e pecado, né? Mas estava todo mundo banido vamos dizer assim, da espiritualidade farisaica da época, né? Eles não queriam, eles nem consideravam eles de forma alguma. Então, quando os fariseus viram isso, eles se perguntaram aos discípulos de Jesus: por que é que o teu Senhor, o teu mestre, ceia com publicanos e pecadores? Versículo 12. Quando Jesus ouviu aquilo, respondeu: porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Olha que frase interessante. Aqueles que estão sãos, que estão ok, de saúde, eles não precisam de médico, só os que estão doentes. Aí ele fala no 13: portanto, vós aí, fariseus, ide e aprendei o que significa isso. Misericórdia eu não quero sacrifício, pois eu não vim resgatar justos, e sim pecadores. Uau! Que palavra profunda e forte de Jesus falar numa mesa onde tinham pessoas de todo tipo e os fariseus ao redor observando. Eu não sei por que eles foram até ali, né, se eles não concordavam com tudo aquilo. Agora veja, a maior distância que pode haver entre homens e Deus está em não conhecer o seu amor. E, consequentemente, quem não conhece o amor de Deus, não conhece sua misericórdia. E a gente vai correr para o dicionário para aprender o que é misericórdia. Eu vou largar isso na sua mão hoje. Eu quero, saindo da definição, olhando para a atitude de Deus para conosco, os homens pecadores. Eu quero entender como é que ele se movimenta para falar em misericórdia, às vezes sem usar a palavra. E aí, quando a gente vê isso, eu olhando para a história bíblica, eu vejo, olha, ele envia profetas, mestres, faz milagres, e mesmo assim, enviando profetas, mestres e fazendo coisas incríveis no Velho Testamento também, ainda assim, ele era rejeitado, era posto de lado. Quando o povo conquistava uma posiçãozinha melhor, já esquecia aquela dependência fervorosa no meio da crise, né? Isso nos faz pensar alguma coisa
como que parecida hoje, né? No meio da crise, as pessoas às vezes se debatem, mas quando a crise passar, muitas pessoas vão voltar a esquecer de Deus, que é exatamente isso aqui. Então, veja, o que é a misericórdia? É depois de enviar profeta, mestres, fazer milagres, rejeitado, Deus que deseja que ninguém se perca, ainda envia o seu próprio Filho. Amigo, pura misericórdia. Pura. O que você faria por alguém que te rejeita? Absolutamente nada. Jesus veio e expressou o limite da misericórdia de Deus, aonde Deus precisou chegar, né, para que nós fôssemos alcançados. Então, Deus envia o seu próprio Filho. Em outras palavras, Deus faz o seu igual. Jesus era o Verbo. Jesus não precisava entrar nesse lugar, nessa dimensão, né? Ele faz o seu igual se tornar homem para nos ensinar na lida com as pessoas. Não só o que é ou o que significa misericórdia, mas como se pratica misericórdia. O que Jesus faz na terra? Ele não pegou a Bíblia e saiu aí por aí pregando em todas as igrejas, no sábado, domingo. Olha, venham, Jesus vai estar aqui de sábado à noite e domingo, 2 dias de cura. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus pegou e a palavra de Deus e aplicou ela. E o resultado, expressão do amor de Deus, misericórdia. A misericórdia estava embutida, como? Na prática da palavra, que Jesus era a própria palavra, né, ali manifesta. Então, queridos, a misericórdia que a gente aprende de Jesus é muito simples. E nós olhando para toda essa situação, é engraçado, porque nós estamos aqui na igreja, aí a gente vê tudo vazio, né? Você pode imaginar, assim, depois do arrebatamento, né? Toda aquela movimentação apocalíptica, aí as igrejas, as cadeiras soltas, as pessoas entraram, saquearam, levaram uma coisa, levaram outra, tudo espalhado. Aí o lugar que um dia esteve cheio de gente adorando a Deus, agora está vazio. Então, assim, às vezes a gente olha, como a gente está vivendo aqui, né, também uma reforma, a gente olha e vê assim, parece um ambiente de desolação. Se a gente não soubesse que é um grande crescimento, talvez esse cenário aqui fosse meio triste, né? De olhar e ver assim, puxa, tudo vazio, tudo por fazer, tanta coisa ainda precisa acontecer. Agora veja, a misericórdia que a gente aprende de Jesus é muito simples, só que a religião acha simples demais e ela se esforça muito para fazer melhor que Jesus. Ela quer fazer melhor que Jesus, ela quer ela quer botar o nome da igreja como a igreja misericordiosa, a igreja da misericórdia, como se nós pudéssemos ser, em alguma esfera, em algum âmbito, mais misericordiosos do que Jesus. Pensa num negócio assim, amigo. Veja, Jesus é a própria misericórdia. Então, o que é Jesus? Ele é o princípio aplicado, ele é a vida que agrada a Deus. Jesus é isso. Jesus é a vida que agrada a Deus. Olha, Pai, eu queria sair fora dessa situação, eu não gostaria de ficar um segundo sequer sem a Tua presença plena comigo. Olha que Jesus era pleno de 100%, mas naquele momento ali no jardim, ele ficou assim, vou ficar o quê? Talvez uns 3 dias nessa situação. Puxa vida, Pai, tem um outro jeito? Não, Deus, tudo bem, mas que não seja a minha, seja feita a tua vontade. Então, Jesus é isso. Jesus é pegar a palavra e ver o que agrada o coração do Pai e viver a palavra. Não é muito difícil de entender isso. Difícil é viver. Difícil é aplicar. Que também não é um difícil, como se tivesse alguma outra coisa melhor para aplicar. É um difícil porque nós lutamos com as nossas vontades, lutamos com as nossas necessidades, com os atropelos do dia a dia. Aí vem Jesus e expressa, já não são mais profetas, já não são mais palavras do passado, pergaminhos esquecidos em grutas. Não, agora a palavra se torna verdadeira e ela começa a se mover entre as pessoas, mostrando que aquilo que estava escrito podia ser vivido. Não é um ensino onde você recebe um canudo, um diploma, ou uma carteira de igreja, ou um cargo na igreja. Não,
é um ensino para todo dia, não importa em que lugar você esteja, nessa hierarquia, que é horrível falar isso, né? Não importa, Jesus está ali, o princípio, a vida aplicada, que agrada ao Pai, ali está se formando o caráter de Cristo, não porque ele não tivesse um caráter definido, mas ele está expondo o caráter do Pai nele, o caráter da palavra aplicada nele. Jesus, ele é o caráter do Pai que está na palavra. Então, querido, né, Pedro, eu posso imaginar o encontro de Pedro com isso, né? E eu não sei, eu já vi tantos filmes de Jesus, mas quando eu me converti tinha um que era do Zé Firelli, que era maravilhoso, né? Jesus de Nazaré, e a cena entre Jesus e Pedro é espetacular. Eu não quero saber se tem alguma palavra, uma vírgula aqui, mas me faz pensar como deve ter sido aquele encontro, que deve ter sido mais forte ainda, porque ele foi real, não foi virtual nem representado, né? Mas eu vejo assim, Jesus se aproximando de Pedro, né? Aí manda ele jogar a rede, olha que coisa maluca, né? Jesus manda ele pescar, jogar a rede do outro lado do barco, fazer aquilo que ele fez a noite toda, e quando aquilo acontece, o Pedro fica surtado com uma coisa prática, porque ele sabia que não tinha como ser natural, tinha que ser uma intervenção, sim, absolutamente divina para que aquilo acontecesse. E ele vai e ele se aproxima de Jesus e fala, Jesus, ele não fala Jesus, ele fala, mestre, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Vou repetir, Pedro, quando vê o milagre, quando Pedro vê o poder de Deus agindo num ser humano, ele olha e fala, caraca, eu não posso chegar perto. Fala, Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Ponto. Mas eu te pergunto, Jesus se afastou de Pedro? Eu quero perguntar de novo, Jesus se afastou de Pedro? Pedro era um pecador? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus se afastou de Pedro? Jesus se afasta do Pedrão quando erra? Jesus se afasta de você quando vacila? Tem uma passagem que eu acho maravilhosa, né? Que é uma parábola que Jesus conta, que duas pessoas foram ao templo, né? Um publicano, né? E um fariseu, como sempre, né? E fariseu não é um cara ruim, não pensa assim, aquele cara maior fariseu. Fariseu era um cara conhecedor da palavra, só que eles estavam num nível de fé e de religiosidade, onde eles achavam que eles podiam coar um mosquito, mas engoliam camelos, porque ninguém era bom para estar falando em nome de Deus sem ter misericórdia. Então aí se aproxima do altar, né? Aí vem o fariseu e fala, obrigado Deus, porque eu estou aqui. E do outro lado tem um cobrador de impostos, um pecador batendo no peito, arrasado, ele não queria nem se aproximar, ele de longe dizia, Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador, não posso nem me aproximar do altar. Aí o misericordioso conhecedor da palavra olha para o lado e fala, obrigado Deus, porque o Senhor tem me dado muitas coisas, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu não sou como esse aqui, eu estou interpretando, né? Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O coração do homem sem Deus não tem lugar para misericórdia, tem lugar para juízo. E quanto mais as pessoas conhecem Deus sem misericórdia, elas vão se colocando em patamares que não existem. É como um prédio alto no meio de um terremoto. Na hora que tiver que cair, cai tudo. Sabe por quê, amigos? Porque Deus é simples. Deus é um prédio de um andar só e é suficiente. Ele não quer jogar você num pedestal. Ele tem um trono, ali está o Senhor. Então, querido, Pedro fala isso e me assusta pensar por que a igreja cria tantos patamares. Quando Jesus disse, eu não vou me abandonar, eu não vou abandonar você, eu não vou abandonar você. Então, Lucas 15 também fala da parábola da ovelha perdida,
vocês conhecem, não vou ficar aqui expondo, né, conhecimento da palavra. Vou só fazer um resumo, né? Jesus está falando que aquele que perde uma ovelha, deixa as 99 e corre atrás dela, vai lá e luta, anda na estrada, sobe no morro, desce a montanha, chega lá, ele pega a ovelha, bota nas carcundas e leva e volta para casa feliz. Aí tu talvez possa perguntar, como um bom fariseu, né? Mas ele botou em risco as 99, Deus não põe em risco nada, porque Deus não tem redoma, Deus liberta você para você ser livre e aprender a andar em liberdade. Mas ele diz, olha, eu prefiro ter um pecador sendo achado arrependido do que 99 outros que acham que não precisam de mim, que não precisam se arrepender, que acham que chegaram em algum lugar. Queridos, a igreja desse momento, na fase da história da igreja, é a igreja do arrependimento, a igreja da misericórdia, a igreja que sabe que não é tudo isso que se construiu, né, com estruturas, é a igreja da simplicidade, é a igreja que ama, é a igreja que tem vergonha, quando erra, vai lá e se conserta. Ele não está falando de um perfeccionismo. Senhor, Senhor, em teu nome, para, se afasta de mim, você que pratica iniquidade, em outras palavras, se afasta de mim, você que vive cometendo as mesmas coisas. Ele não está falando de pecado, se afasta de mim, pecador. Ele se afastou de Pedro? Não, ele está falando, se afasta de mim, você que está aí arrotando, Senhor, Senhor, eis que eu estou aqui te servindo com tanto zelo. Ele fala, se afasta de mim, você que está continuamente caindo no mesmo erro. Não é o seu pecado que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é a falta de decisão em dizer, Deus, me perdoa, eu sou um pecador. E aí ele olha para a mulher desprezada no chão, quase apedrejada, e diz, mulher, vai-te embora. Onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não vou te acusar. Agora, mulher, sai desse lugar. Não peque de novo. Aquela mulher pecou de novo, com certeza, mas não na reincidência. Ela olhou aquela situação e falou assim, é a minha chance, amigos, isso é a minha chance. Amados, deixa eu falar uma coisa para você que talvez vai magoar o coração da história da igreja, mas nós achávamos que uma oração na frente da igreja daria acesso ao reino. A gente achou isso, não é porque a gente era ruim, foi o que a gente aprendeu. Vem na frente, repete, Senhor, Senhor, eu, Pedro, quero, pedir perdão, apaga os meus pecados. Eu não estou falando que isso não existe, que não é real, eu estou dizendo, mas a questão que é um puro engano, achar que uma simples oração dita na frente da igreja dá acesso à pessoa ao reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso crer com o coração, e o coração do Pai não é... Veja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, você entra, depois é a verdade que precisa se consolidar em você, depois é a vida, é a última porta do tabernáculo. A primeira é o caminho, a verdade é o ato, e a vida está lá dentro. Então é ali que você tem que estar. Então, em outras palavras, não se iluda, amigo, porque você aceitou Jesus e se batizou. Se iluda não. Afaste de mim, você que vive cometendo as iniquidades na sua vida, e pior ainda, aquelas que já nem te incomodam mais. Sabe quando é que a gente vê que há uma misericórdia em ação? Quando o pecado dói, quando aquilo, eu acordo pensando naquilo que eu fiz, não com peso, mas com responsabilidade de não cometer de novo. E aí eu te digo, é só aqui que nós entramos. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que fazer? Eu não estou falando nada, a única coisa que você precisa é confessar crendo. Alô? Você tem que confessar crendo, significa, tem que haver uma avaliação em você, você tem que ser muito honesto em dizer, Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Senhor, me perdoa, eu sou um pecador mesmo. Obrigado, Senhor, porque no dia 8 de dezembro de
1998 eu fiz aquela oração, Senhor, eu nunca mais, Pai, eu não sou assim. Meu amigo, aqueles que foram salvos, se não estão vivendo debaixo da misericórdia que receberam para dar, você precisa rever a sua fé. É preciso ter misericórdia de quem ainda não chegou nesse lugar. É preciso dizer para ele tudo que é dito na cara e na lata, como Deus fala aqui nessa própria palavra que eu acabei de dizer. Se afasta de mim, você que pratica iniquidade. Não, você que vive fazendo isso. Então tem que dizer com amor, tem que chegar lá entendendo que você está num lugar que podia ser o contrário, ele já tivesse chegado lá e você não. Agora nós entramos. Quando eu creio, confesso, crendo no meu coração. Então, querido, o que acontece quando nós temos o coração do Pai? Vou te falar rapidinho. Eu estou tentando melhorar a rapidez na pregação, né? Quando eu te mandar falar para o ímpio, fala. Quando Deus te mandar fazer uma coisa, faz. Quando Deus disser, faça isso, faça. E aí, se tu fizer, e ele não entrar naquilo que você tentou fazer com todo amor e misericórdia e carinho e dedicação, das tuas mãos não requererei o sangue daquela pessoa. Agora veja, mas o que eu vou falar, pastor? O que falar? De que jeito, pastor? As pessoas não querem, pastor. Pastor, não sou assim não. Quando a pessoa não quer, eu deixo ela falar. Eu te pergunto, você queria? Eu queria? Você queria? Eu queria? Quem sou eu para dizer o limite aonde eu vou chegar? Lógico que às vezes você precisa se afastar e depois na expectativa de poder voltar. Agora, deixa eu te dizer, amigão, presta atenção nisso. Quando você se aproximar de uma pessoa e tiver a chance de falar, não precisa pegar a sua Bíblia e falar, olha, eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Mateus 12. Queridos, fale de você, fale do que o Evangelho fez em você. Mas eu discordo, tem que falar a palavra. Fale a palavra que está viva em você. Não decore a Bíblia para discursar entre os homens. Fale dos planos que Deus descortina todo dia na sua história. Não é assim com você? Todos os dias. Presta atenção, isso que eu vou dizer pode mudar. Quem crê, vê. Se eu creio no que eu estou dizendo aqui, que Deus tem um plano na minha segunda-feira amanhã, eu não só creio, eu vou ver. Sabe por quê, irmão? Porque Deus precisa também que nós sejamos seguidos pela sua misericórdia e compaixão. Ele sabe disso, ele tem um caminho ali na frente, você não consegue ver a curva, mas ele consegue não só a curva, como o final da jornada. Então, fale para as pessoas do que está acontecendo em você na pandemia. Não seja um escravo da pandemia. Fale do que ela tem despertado em você. Pastor, mas eu estou muito assim. Então reveja o seu assim. Ou então procure alguém para te ajudar, para que nesse momento você desperte para o novo. Porque a pandemia não está assustando aqueles que confiam no Senhor. Que não é ausência de medos, mas assim, quando aquilo vem, eu me refugio nele, aí eu saí, aí eu me refugio nele. Funciona assim. Se você não entrar por aí, por essa misericórdia, por essa confiança de que Deus está conosco, veja, tem pessoas que pensam que querem entrar pelo inferno. Deixa eu te falar uma coisa, querido, entrar pelo inferno gera medo. Entre pelo amor, que vai gerar paixão.
Quando você quiser falar de Jesus para alguém, não entre dizendo que no Apocalipse. Eu falo isso quando a pessoa me pergunta. Eu falo isso quando estou dando estudo para quem quer crescer. Eu falo isso quando eu estou com alguém que já andou uma milha. Mas eu não posso entrar de sola no Apocalipse dizendo que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Querido, esse não é o caminho. Fala. Ao contrário, entra pelo amor, porque o amor gera paixão, e a paixão desobriga, ela é espontânea. A paixão, ela faz com que você viva aquilo de um jeito leve, porque você é apaixonado. Quem está apaixonado se vira para estar em qualquer lugar onde aquilo tem um compromisso com a sua alma. Então, eu quero te dizer, querido, se na pandemia, você que pensa que tem que falar do inferno até... Se na pandemia as pessoas não conhecerem o amor, não acreditarão no inferno, ainda que alguém que passou por lá volte para dizer para ela. Lembra a história de Lázaro, né? E o rico, que Jesus fala, olha, não adianta, deixa eu ir lá falar com os meus irmãos. Ele fala uma coisa profética, que é o que nós vivemos hoje. Ele diz, olha, ainda que alguém volte dos mortos, eles não ouvirão. Eles têm os profetas, presta atenção, eles têm os profetas, os mestres, a palavra, e agora ainda tem Jesus, o Espírito Santo. Então, amigo, entenda isso, se nessa pandemia as pessoas não conhecerem um amor, se elas não se depararem com a paixão, se elas não entenderem o plano de Deus para ela, o quanto de misericórdia houve do Pai a ponto de mandar o seu filho, não será por causa do inferno, porque elas não conhecem Deus, vão achar que o inferno nem existe. Então, a religiosidade gera medo e não gera conversão espontânea. Então, não perca a chance de recomeçar certo. Amigos, nós estamos há pouco tempo de voltar. Pode ser agosto, pode ser julho, fim de julho, talvez setembro, não importa, mas nós não podemos perder a chance de recomeçar certo. Eu vou piorar a sua reflexão para aprofundar. Você e eu precisamos disso, cristãos verdadeiros que amam o Senhor. Eu preciso disso, eu preciso de um recomeço, eu preciso acreditar que a fé vai ser muito mais do que vir à igreja 2 vezes por semana, quando der. Eu preciso disso, e o mundo mais ainda. Mas como eles vão conhecer se não há quem pregue na paixão? Como se eles vão conhecer se alguém que prega só prega no medo, no cumprimento de regras e normas? Alguém diz, se tu tá com medo de morrer porque não confia em Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Acho que se tu tá com medo de morrer, não confia em Deus, até chegar o dia da pessoa cheia de fé, quando ela estiver entrando para a cirurgia contra alguma coisa, ela vai lembrar do que ela pensava. Eu acho que quem tem medo precisa de uma mão para segurar. Quem tem medo precisa de um colo para chorar. Quem tem medo precisa de um ouvido para ouvir a pessoa. Quem tem medo precisa de uma palavra depois de tudo isso para dizer, confia, porque algo novo vai surgir. Preste atenção nisso, querido. Sabe de uma coisa? Mesmo se você quiser crer assim, né, com medo, creia no que eu vou te dizer. Se você crer assim a vida toda, você só está perdendo, mas você é quem vai decidir o nível de vida com Deus que você vai ter, com fé, com força, batalhando para romper as mesmices. É você quem decide. Mas eu quero indo para o fim aqui. Saiba de uma coisa. Haja o que houver, Jesus continua te amando, ainda que você esteja duvidando. A cruz contempla a sua dúvida, o seu medo, a sua heresia, a sua hipocrisia, a sua fraqueza, a sua soberba, a sua altivez.
A cruz contempla tudo isso. Se você quiser viver na igreja dizendo, mas com Deus eu estou muito bem em casa, eu não vou ter tempo para Deus de novo, ok, é uma decisão sua. Eu preciso das pessoas para edificar minha vida todo dia. Igual a palavra do próximo, ele é o meu próximo, mas aí quando ele fala, eu me tornei o próximo dele, edificação mútua. Então, Jesus está acima disso, ele continua te amando. Pastor Pedro, isso tudo eu já sei. É mesmo, jovem rico? Rico do século 21, ar-condicionado, carro, tênis Nike, né, salário no bolso, continha no banco, comida na geladeira que é fria, água quente no chuveiro. Essas coisas eu sei, é mesmo? Eu só quero te dizer, amigão, se tu sabe tudo isso e não está entendendo o que eu estou falando, vou pegar a palavra que eu comecei dizendo. Vai e aprende o que significa misericórdia. Vou repetir. Vai e aprende o que significa misericórdia. Pastor, estou esperando a igreja voltar. Muitas pessoas estão pensando isso. Eu estou sentindo uma falta assim, de ir na igreja. Vai e aprende o que significa misericórdia, mas não é na igreja. A igreja vai te ensinar, vai te ajudar na palavra, o que significa misericórdia. O pastor vai te segurar, você vai segurar o pastor, o teu irmão vai te segurar, o cara que era teu inimigo vai se tornar amigo, o que magoou você vai ser teu irmão. Isso tudo ensina você a ser humilde, simples, misericordioso. A igreja pode te ajudar o que significa misericórdia, mas é lá fora, praticando a palavra, que eu vou descobrir como a misericórdia é necessária. É isso, amigo. Não adianta dizer um monte de coisas, porque os seus atos precisam acompanhar a sua fé. Aquilo que você diz tem que ser, aquilo que a palavra diz tem que ser o que você diz, mas o que você vive. Está me entendendo? A igreja pode te ajudar. Estudo, palavra, ministério, tudo bem, eu não vou dizer que isso não vai acontecer mais, mas eu quero te dizer, só se for para aprender aqui, para colocar em prática lá fora, porque é lá fora que eu vou descobrir o quanto a misericórdia é necessária. Pegou a mensagem? Esse é o coração do Pai. O coração do Pai é cheio de misericórdia, a ponto de, se você crucificou o filho dele, ou até de novo, ele pode te perdoar de novo. Pega para você, pega para viver. Vamos estar nesse momento nos preparando para a ceia, enquanto a gente canta uma canção. Prepare a sua casa, seu pãozinho, seu suco de uva. Já, vamos certo.
adorarei, Senhor, pra sempre adorarei. E nessa noite, fique muito claro entre nós. Não dá mais para ser igreja se não tivermos o coração do Pai. Não dá mais para ser igreja. Achamos que já chegamos a algum lugar. O único lugar que eu cheguei foi um lugar de misericórdia, onde eu sei que o meu Deus, que o meu Pai, que o meu amigo está sempre com os seus braços estendidos para me ajudar, para me tratar. Por isso, nessa noite, seja uma noite de restauração. É a nossa chance. Nós precisamos disso. Não é uma coisa que eu vou dizer ao mundo, é uma coisa que eu preciso dizer a mim mesmo todos os dias da minha vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso de um Deus Pai, que eu confie. E por confiar, eu quero descobrir a cada dia mais quem Ele é, o que Ele quer. Ajuda-nos, Senhor. Pai, eu quero que essa ceia seja a ceia do retorno ao coração do Pai. Retornando ao coração do Pai. Ao Evangelho da simplicidade, a misericórdia que não é a minha capacidade de entender ou de descobrir, mas a do Senhor de me alcançar. Senhor, nessa noite, nós tomamos aqui pão e vinho para nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. E assim como naquela noite o Senhor tomou aquele pão e partiu entre os seus discípulos, hoje nós, como discípulos do Senhor, nós somos honrados em nos lembrar e participar desse jeito, não de qualquer jeito. Por isso Paulo disse, examine o homem a si próprio e participe da ceia, não para descobrir a perfeição em que ele está, mas para descobrir o amor e a misericórdia de Deus infinita. Por isso agora, vamos participar do pão. Esse é o meu corpo, que foi dado pelo Senhor para nós. Talvez a gente pare para pensar e fale, quantas vezes eu comi o pão sem fazer uma grande reflexão. Eu entendo quando Paulo disse, examine cada um se próprio participe da ceia, porque talvez alguns não se examinem, mas na verdade, amigos, nós temos que nos examinar todos os dias, em todo momento, e principalmente quando o dia termina, você tem que sentar ali e ver o que aconteceu, onde é que você errou, onde é que você melhorou, agradecer a Deus de um jeito ou de outro. Aí ele pega o vinho e fala, olha, isso aqui é o meu sangue. Não era o sangue, mas representava o sangue que ia ser vertido na cruz. Para que a nossa tristeza pelos pecados cometidos se transformasse em alegria.
porque aquilo que faltava agora chegou. A compreensão, o entendimento de que a misericórdia de Deus cobre todos os meus pecados. O que não fará de mim, como Paulo disse, agora eu vou pegar a vontade. Não, eu vou valorizar o que Jesus fez na cruz. E é nisso que eu me lembro nessa noite. Participe comigo. Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, os seus sonhos. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu amor, a sua misericórdia, e não apenas o seu favor. Deus te abençoe, nós teremos uma semana linda. Se liga em tudo que vai ser estudado e falado durante essa semana, ok? Deus abençoe, vai na paz do Senhor e compartilhe essa palavra com alguém. Amanhã, hoje, seja como for. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Amém.